Olá, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que traz como tema: não sejas o que desejam que você seja. Tem como texto base em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 39, nos fala o seguinte: e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, versículo 40, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-lo no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Os versículos lidos fazem parte de um contexto maior que culminará no enfrentamento de Davi com o gigante Golias e a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Mas já disse em pregação pretérita, em pregação anterior, que antes de Davi enfrentar o gigante Golias, Davi teve que enfrentar outros gigantes. Enfrentou, por exemplo, o gigante do desprezo de seus irmãos, quando foi até estes, por ordem de seu pai, a levar-lhes pão. Nos versículos lidos, Davi havia ido até o rei Saul. No versículo 32, Davi diz ao rei Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Ou seja, não temas por conta do filisteu, não se turbe o teu coração por conta do filisteu, teu servo irá pelejar contra o gigante filisteu. Eu disse em pregação pretérita, em pregação anterior, que neste momento Davi enfrenta um outro gigante, quando o rei Saul lhe diz no versículo 33, contra este gigante não poderás ir, tu és ainda moço, ou seja, menino, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. O gigante é o segundo gigante que citamos aqui, enfrentado por Davi. O primeiro, o desprezo; o segundo, o menosprezo, o gigante do menosprezo do rei Saul. Segundo o dicionário informal, menosprezo é pouca ou nenhuma estima ou apreço. Desprezo é desdém, desprezo por alguém ou por alguma coisa, deixar de lado. Segundo o dicionário português online, menosprezo é reduzir o valor de algo ou de alguém ou de si próprio, fazer pouco caso de, desvalorizar-se ou desvalorizar, não conferir o verdadeiro valor, não dar importância apropriada ou devida, desprezar ou desprezar-se. Muitos teriam parado aqui, retornado para casa, curvado a cabeça, baixado a guarda, murmurado contra Deus após desprezo e menosprezo. Que unção é esta, ó Deus, que me ungiste através de Samuel? Mas Davi não era qualquer um, ele iria enfrentar o gigante Golias, por certo teria que enfrentar alguns gigantes que fossem surgindo pelo caminho, sem permitir que a mágoa, o rancor, a ira, a cólera, a contenda, azedume, embrutecimento de coração lhe afetasse, de cabeça erguida e sem ter a voz embargada. Davi responde ao rei Saul nos versículos 34, 35 e 36. 34, então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, o feria e livrava-a da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim, versículo 36, feria o teu servo o leão, como também o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aleluias! Enquanto a maioria teria desistido, debandado, parado, negado a fé, negado a esperança, murmurado contra Deus. Ó Deus, desprezo dos meus irmãos passou, mas menosprezo do rei já é demais. Não enxergando o meu valor, ainda por cima, depois da unção, depois da promessa feita, mas Davi não era a maioria. A maioria para, debanda, murmura, reclama, blasfema contra Deus, mas a minoria ainda espera com paciência em Deus. E Davi fazia parte desta minoria. Deus está falando com gente aqui. Saiba de uma coisa muito importante:
Davi não era a maioria, disse aqui, a maioria desiste fácil, abandona fácil, murmura fácil, reclama fácil, entrega os pontos fácil, entrega o cargo na igreja fácil, desiste do casamento fácil, desiste de continuar esperando pela vitória fácil. Isto é maioria, mas Davi, volto a repetir, não era a maioria, volto a repetir, Davi era minoria. Davi fazia parte da minoria vencedora, mais que vencedora, que veio para vencer, que acorda pela manhã e agradece a Deus, que passa o dia em contato e comunhão com Deus, que passa o dia não na ansiedade, mas fazem por onde a exaltação chegar mais rápido, mais cedo. Isso é minoria. Resiste onde muitos desistem, vence onde muitos sofrem derrota. Isto é a minoria. Para Davi, o desprezo e o menosprezo não eram um sinal de derrota, não, simplesmente quem o desprezou, quem o menosprezou, não tinham a visão de águia, a visão espiritual que Davi possuía. Voltando ao texto, o rei, no versículo 38, veste a Davi de sua própria armadura. No versículo 39, Davi todo desajeitado com aquela armadura, a deixa de lado após comunicar ao rei o fato. No versículo tema de número 40, ele, como pastor de ovelhas que era, pega o seu cajado de pastor, que servia para conduzir as suas ovelhas, o seu cajado, bem como pega também o seu alforje de pastor, onde coloca apenas 5 pedras tiradas da beira de um riacho, que serviam para afugentar as bestas feras de aproximarem de suas ovelhas, e vai até o gigante. O rei Saul permitiu Davi ir ao encontro do gigante, contanto que fosse com sua armadura de guerra. A armadura que não serviu para Davi, pois enquanto Saul lutava as guerras aqui da terra, com a armadura daqui da terra, Davi lutava as suas guerras com a roupagem do reino espiritual, a armadura do reino espiritual. Pegou, entendeu aí? A força que lhe sobrevinha não era desta terra, mas era do reino espiritual, pois ele foi ungido por Deus. O rei quis lhe municiar com a armadura das guerras daqui, mas Davi era crente, tinha comunhão e unção de Deus. A sua armadura, portanto, só poderia ser celestial. Ele poderia, para agradar ao rei, como muitos no seu lugar dele fariam naquele tempo, e nos dias de hoje também, ficariam com as vestes do rei, mas Davi não era assim. Davi não era qualquer um. Davi, ainda que o rei desejasse que ele vestisse a sua armadura, ainda que o rei desejava que Davi fosse o que o rei queria que ele fosse, mas Davi era alguém espiritual, vestido com uma vestimenta espiritual e não com a vestimenta carnal. Vestimenta das guerras desta terra, jamais. Vestimenta que concedia certa segurança aqui da terra, jamais. A segurança de Davi vinha de Deus, a força de Davi vinha de Deus. Ele não poderia ser o que desejassem que ele fosse. Ele não poderia vestir o que desejassem que ele vestisse. Se Davi, assim como nós, vivesse no tempo da graça e não da lei do Antigo Testamento, sua armadura seria bem descrita pelo apóstolo Paulo, Efésios 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Versículo 15, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17, tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A armadura de Saul, nada disso podia fazer, apenas a armadura que vem dos céus, a armadura celestial. Como Davi era ele mesmo e não aquilo que desejava que ele fosse, por isso não vestia armaduras da terra só para impressionar o rei, só para agradar ao rei, só para agradar ao próximo, só para agradar e impressionar o semelhante. Não. Davi não era aquilo que queriam que ele fosse. Ele recusa a armadura do rei, continua com a armadura da unção que Deus lhe deu e pega do seu simples
cajado de pastor, bem como municia-se de pedras do riacho, 5 no total, no seu simples alforje de pastor, e vai ao encontro de um gigante, por nome Golias, que tinha cerca de 3 metros de altura. Golias também vestia uma couraça escaminhada que pesava cerca de 57 quilos. E a ponta da sua lança, apenas a ponta da lança de Golias, pesava 6 quilos. Fora o seu escudo, capacete, as grebas, que é uma espécie de bota naquela época, espada para os soldados, espada e a haste da sua lança. A armadura de Golias pesava mais de 63 quilos. Se calcularmos o IMC, que é o índice de massa corporal de Golias, pela sua altura, quase 3 metros de altura, ele pesaria em média 265 quilos. Fora a sua armadura. E Davi, sendo ele mesmo, não quem queriam que ele fosse, ele era ele mesmo um simples pastor do campo, mas um detalhe fazia toda a diferença. Ele tinha a unção dos céus. Foi até o encontro de Golias, e o final da história, você conhece, você sabe o final da história. Com o seu simples jeito de ser, mas com a sua armadura celestial, Deus lhe dá vitória sobre o gigante Golias. Seja você mesmo. Você é filho do rei, você é filha do rei, e como filho, filha do rei dos reis, senhor dos senhores, você nasceu para vencer, não com as armaduras desta terra, mas com as armaduras celestiais. Não importa se estás enfrentando o gigante do desprezo, não importa se estás enfrentando o gigante do menosprezo, mas não permita que mudem a sua essência. Sua essência é de adorador, a sua essência é de adoradora. A sua armadura não é da terra, a sua armadura é dos céus. Podem até te ridicularizar, podem até te menosprezar, desprezar pela armadura que você veste, mas é com ela que você vencerá. Não seja aquilo que querem que você seja, pois pode ser que perdedores e invejosos de plantão, aqueles que olham para o gigante, para as ondas do mar, e já desistem logo de cara, querem que você também seja como um deles, perdedor, invejoso, que desiste fácil e não querem que você vença, mas você tem a unção de Deus. Não seja aquilo que querem que você seja, não olhe para as lutas ao seu redor como se gigante fossem, para as línguas ferinas que querem arrancar os teus sonhos, a realização dos teus sonhos e te destruir. Por isso desejam que seja como eles são. Eles querem que, como eles são, você também seja o que Deus quer e deseja para ti. O que Deus quer que você seja, assim seja você. Você sendo assim, serás mais que vencedor, serás mais que vencedora. Vença em Deus, vença com Deus, sendo como Ele te fez, um vencedor, uma vencedora. Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus.